seus próprios erros e pelos seus pecados. Quando nós falamos de maldição hereditária, está falando que eu vou transmitir para o meu filho, ou transmitir para a minha família, tudo que eu tenho de maldição em minha vida. Se for assim, eu que vim de uma família de idólatras, eu estaria sendo idólatra hoje e sendo um amaldiçoado, porque os meus pais pecaram contra o Deus Todo-Poderoso. Porém, eu fui salvo pela graça de Cristo. Eu carrego sobre mim apenas os meus pecados. Esses pecados que foram libertos por Cristo Jesus. Então, queridos, maldição hereditária. Quando você fala que vai amaldiçoar a família toda, quando você fala que vai amaldiçoar a sua casa, você tem que prestar muita atenção no seguinte: quem está amaldiçoando? Quem é este que tem legalidade sobre a sua família? Agora, e Cristo? O que Ele é na sua casa? O que Cristo é na sua vida? O que Cristo faz quando você se converte a Ele? Essa é a pergunta principal, porque a salvação é individual, assim como é individual também a maldição. Amém, pastor? Muito bem, citado aqui pelo pastor. Uma coisa importante dessa questão da quebra da maldição hereditária é a outra questão também de que não se aceita o sofrimento, não se aceita a aprovação cristã. Quem defende isso, por exemplo, a pessoa passa a viver num evangelho distante do evangelho verdadeiro. Um evangelho onde qualquer sofrimento que a pessoa venha a passar é porque tem uma maldição lá atrás. Então qualquer problema que a pessoa venha a ter é por causa de uma maldição que precisa ser quebrada. E nós vemos, pastor Ivanildo, pastor Flávio, que o evangelho não é isenção de sofrimento e provações. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, e temos as declarações, por exemplo, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,17, que ele diz que as provações deste tempo presente nem se comparam com a glória que nos está preparada no céu. Ou seja, Paulo estava ciente que as provações faziam parte da vida cristã. Então, muitas vezes, os cristãos estão sendo enganados por falsas doutrinas que têm mais levado eles ao fracasso da fé do que a um fortalecimento. Porque no meio da provação, então, ele fica com dúvida. Então ele acha que ele está sofrendo por causa de pecados do pai e da mãe do passado, ou de uma palavra declarada do passado. E um dos conceitos dessa maldição hereditária é que as palavras têm poder para mudar a vida das pessoas. As palavras ganham conotação divina, ou de bênção, ou de maldição. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque o pano de fundo de tudo isso é a não aceitação do sofrimento, da provação. Que isso tem que ser quebrado, né? Que isso tem que ser quebrado. Pastor Flávio? Até ainda porque, pastor, a Bíblia cita que nós não estamos isentos de passar por essas provações, né? Em João 16:33 diz, né? Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E complementando aquilo que o pastor Ivanildo falou, se eu e a minha casa estamos em Cristo, como eu posso então hoje, mesmo como o meu exemplo também vindo de uma linhagem, de uma família que era idólatra em si, como hoje então eu também sou amaldiçoado se eu estou em Cristo Jesus? Tem um texto bíblico que reflete muito isso. Lá em Números 23, quando Balaão fala para Balaque edificar os 7 altares, pastor Daniel, Números 23:7 diz assim: então alçou a sua parábola e disse: de Arame mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Versículo 8: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Então nós vemos aqui uma ação forte de Deus na nossa vida. Pela graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. E isso não é dom de vós, mas de Deus, para que ninguém se glorie em si mesmo. Exatamente. Então, você que está aí assistindo a nossa programação, participe
dê a sua opinião aí sobre maldição hereditária, se você concorda. Se não concorda, manda os seus textos bíblicos aqui através do chat do Facebook, Aniel Cruz, tá? Ou através do próprio site aí, TV Jesus em Cada Lar. Nós estamos analisando aqui alguns conceitos. Vamos ver Ezequiel, vamos ler o texto de Ezequiel, a responsabilidade é pessoal, capítulo 18, aonde Ezequiel vai falar sobre isso, né? Que o filho não levará a maldade do pai, nem o pai vai levar a maldade do filho, mas cada um vai pagar pelos seus próprios pecados, por suas próprias condutas, tá? Então nós vamos estar olhando isso aí. Quer ler para a gente, pastor Flávio? Ezequiel 18, do 1 ao 4, né, pastor? Exatamente. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Até dá uma paradinha aí, pastor Flávio. Esse texto, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos, ou pretejaram, embostaram, né? Se cariaram, né? Ficaram cheios de cáries. Esse texto, ele é citado porque havia uma crença, já naquela época, de que os filhos estavam sofrendo por causa dos pais, né, dos antepassados. Há todo um contexto histórico aí, de cativeiro, por exemplo, o cativeiro assírio, a perseguição. Então os filhos estavam sofrendo muito por causa do erro dos pais. Então vamos separar uma coisa já aqui, porque ele leu um texto chave. Pastor, e ele diz, a Bíblia é clara quando diz que esse era o castigo para quem desobedecesse os 10 mandamentos, a lei no caso, né? Exato. E vamos separar uma coisa bem clara, né? Os filhos podem sofrer por causa dos pais? Podem. Coisas comuns e naturais. Por exemplo, um pai irresponsável, uma mãe irresponsável, que não trabalha em favor dos filhos. Qual a herança desses filhos? Eles vão sofrer financeiramente, psicologicamente, vão sofrer. Porque os pais acabaram não montando uma estrutura de vida para os filhos, então vão ter dificuldade, mas isso não é maldição. Isso foi um erro de administração da família, de cuidado dos pais. Então os filhos não estão sofrendo uma maldição, estão sofrendo um mau comportamento dos pais. Uma consequência de erro dos pais. Então o pai foi lá, acabou com o dinheiro, acabou com tudo, não deixou nada para o filho. O filho está amaldiçoado a viver igual o pai. Não. O filho pode mudar a história de vida dele com trabalho, com administração, com muita fé em Deus. Então não tem nada a ver maldição com isso. Foi uma má administração, uma vida errada que o pai levou. Não significa que o filho está sendo amaldiçoado. Então o pessoal interpreta muito errado isso daí, né? Pode continuar, pastor, a leitura aí do texto, por favor. Ezequiel 18, versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então olha que texto importante, né? Nós temos mais textos aí, né, pastor Evandro? Jeremias 31, 29, não é? Vamos ler Jeremias 31, 29. Antes de Jeremias, deixa eu colocar um pouquinho de lenha aqui. A maioria dos que defende a maldição hereditária, eles se baseiam no texto de Isaías 10, 27, que seria exatamente esse texto. Assim naquele dia, a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço, o próprio jugo se despedaçará com corpulência da tua força. Eles alegam que neste versículo citado, eles falam que Deus vai livrar você de toda a maldição da sua família. Veja bem, Deus aqui ele fala de Israel e não de uma família. Exato. Deus fala do que estava acontecendo com a casa de Israel e não com uma família. Sabe, pastor Anel, eu fico
até meio abobado de ver. As pessoas pegam versículos isolados e fazem dela doutrinas bíblicas. Irmão, eu vou tornar a falar mais uma vez, e quero ser bem enfático nisso. Nós vivemos em Cristo Jesus. Se tem alguém que pode livrar o teu sofrimento, sarar a tua doença, é Jesus Cristo de Nazaré. Não é porque o seu pai ou a sua mãe fez isso ou aquilo que você vai pagar o preço. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, toda a tua história vai mudar. Amém? Amém. Vou até ler algo aqui para os nossos irmãos aí que curtem o café teológico. Veja bem aonde vai esse pensamento. Por exemplo, um exemplo de heresia. A mãe define o futuro da filha por lhe dizer as seguintes palavras, tá? Uma mãe definindo o futuro da filha ou dos filhos por dizer palavras impensadas. Por exemplo, quando você se casar e tiver filhas, não haverá paz em sua casa. Tá? Então a mãe vai lá e declara: quando você casar e tiver filhos, não haverá paz em sua casa. Para muitos seria uma declaração de maldição. Tá? Vamos continuar aqui. Eles serão contenciosos e a discórdia será constante. Depois de algum tempo ela casou, vieram os filhos, a maldição cumpriu-se plenamente, a casa virou o inferno. Tivemos um tempo de aconselhamento e oração e a maldição foi quebrada. É um testemunho aqui de alguém que defende a questão da maldição hereditária. Então, a palavra da mãe definiu um futuro de uma família. Trouxe todo o inferno sobre uma vida, e vale lembrar que famílias crentes, famílias evangélicas, famílias crentes. Então, no contexto de maldição hereditária, as palavras têm poder para definir o futuro de uma família ou de uma pessoa, ou para a bênção ou para a maldição. Elas ganham um teor divino fortíssimo, né? Se igualando às palavras de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então nós temos que tomar cuidado. Outro exemplo é de um pai que pegou uma filha namorando para fora da igreja e chegou nela e falou: sua prostituta. Irritado com ela, cabeça quente, a menina mais tarde teria se envolvido na prostituição devido à declaração da boca do pai. Então os contextos de maldição hereditária vão afirmar que quando você declara, o que você declara com a sua boca tem poder e pode amaldiçoar toda uma casa e uma família. É uma linha tênue, porque não deixa de ter razão em alguma coisa, né? Não deixa de ter razão em alguma coisa, que nós temos que tomar cuidado com as declarações da nossa boca, né? Mas aí também... Mas aí definir o futuro das pessoas está longe, né, pastor? Aí também é assim, pastor Daniel. Esse é um ponto de vista até psicológico falando. Exatamente. Se eu pegar uma criança de 2 anos, e começar constantemente falar para ela que ela é mal, que ela é estúpida, que ela tem outras qualidades adversas, essa criança se tornará exatamente aquilo que eu estou falando que ela é. Ela vai ser pastor criada... Pastor Pacobello chegou aí interrompendo. Senta aí, pastor. Vamos dar uma interrompida aqui. Chegou o nosso pastor. Eu continuo o raciocínio. Senta aí, pastor. Faz sim, querido. Maravilha. Continua aí, pastor. Então, meus amados, eu vejo da seguinte maneira, e isso eu não posso imputar. A palavra de Deus em Salmo 62, 11 e 12 diz assim: uma coisa disse Deus, 2 coisas a ouvir. O que o poder pertence a Deus e a ti também. Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Vai ser retribuído conforme a sua obra. O pastor Ivanildo citou a questão psicológica aqui do nosso debate, que o pai que declarou que a filha era prostituta, isso mexeu psicologicamente com a menina. Não temos dúvida disso.
A menina saiu da igreja arrasada. Agora, quanto a definir o futuro dela na prostituição, aí é ela. Né? Aí é ela. É o que nós estávamos lendo aqui em Ezequiel. Há um texto que nós precisamos ler, em Jeremias, nós vamos ler daqui a pouco, mas quero apresentar o pastor Jorge Pacobello, presidente do Conselho de Pastores de Mogi Guaçu, grande amigo, está participando, uma honra aqui. Ele também vai nos ajudar aqui com esse debate importante, maldição hereditária, né? Qual é o contexto de tudo isso, né? Uma linha muito tênue de ser discutida. Pastor, seja bem-vindo, a paz do Senhor está aqui. Dê uma saudação para o pessoal aí, dá o seu ponto de vista, né? Amém. Boa tarde, pastor Aniel. Boa tarde, amados. Boa tarde. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Realmente, o tema maldição hereditária é um tema difícil. Hoje em dia nós percebemos que as igrejas estão recebendo um pouco melhor o tema, não é? Até alguns anos atrás, me lembro aí, até o ano 2000, era um grande tabu falar-se em maldição hereditária, até por algumas interpretações equivocadas da palavra de Deus. Mas vamos ver se podemos ajudar no debate hoje. Maravilha. Então, o pastor está aqui, ele tem o posicionamento dele, o pastor Ivanildo tem o dele, o pastor Flávio tem o dele, você participa, como sempre, manda no chat aqui do Facebook a sua pergunta, a sua sugestão, nós vamos ler aqui com carinho e vamos respeitar todos os pontos de vista, né? Vamos ler o texto de Jeremias 31, 29, porque o pastor Flávio Ventres leu Ezequiel 18, do 1 ao 4, tá? Vamos lá, então para você, maldição hereditária, ela pode ser passada dos pais para os filhos podem estar colhendo maldição dos pais, há base bíblica para isso, né? Como que nós vamos provar isso? Pastor, quer ler? Jeremias 31, 29, e você aí pode anotar os textos, tá? Vai anotando os textos. Vamos ler agora Jeremias 31, versículo 29. Jeremias 31, versículo 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Lembrando o texto lá que nós lemos já de Ezequiel 18, do 1 ao 4, que esse ditado existia já naquela época. E depois há uma quebra. O pessoal da maldição hereditária usa esse texto aí para falar da quebra da maldição que se dá em Jesus Cristo. Pastor, tem o próximo versículo 30. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, um primeiro conceito, então, que nós estamos abordando aqui, de que não seria possível que filhos herdassem maldição dos pais. Um primeiro conceito, tá? Há um outro conceito que diz que é possível, sim, que é possível. Eu até, como pastor pentecostal, eu já participei de coisas. Eu sei que a experiência espiritual nunca estará acima das escrituras sagradas. Mas na vida de pastor, eu já vivi situações, porque nós sabemos que os demônios são territoriais. Isso já é uma coisa que nós temos na Bíblia, por exemplo. Eles gostam, por exemplo, de dominar uma família, gostam de destruir aquela família e gostam de estender esse sofrimento a toda a família, porque a discussão vai para esse âmbito agora. Numa família onde todo mundo bebe, o pai bebe, o filho começa a beber, você começa a perceber que depois tios bebem, sobrinhos bebem, há uma cadeia de desgraça da bebida alcoólica nessa família. É genético. Alguém vai dizer, é genético, passou do sangue. Como vem bebendo, passou do sangue. Mas não é só genético. Não é só genético. Eu acredito, piamente, pastor, que o demônio que começou a fazer esse processo de destruição lá, ou no tio, ou no avô, ou no pai, ele vai querer destruir todo mundo. Né? O que vocês acham? Pastor, eu acho que nós precisaríamos fazer uma análise da palavra de Deus, olhando duas circunstâncias. A primeira é o Velho Testamento e o Novo Testamento.
nós sabemos que o velho se cumpriu com a vinda de Jesus. Não é? Porém, os princípios que estão no Velho Testamento devem ser respeitados. Não é verdade? Sim, aquilo que acontecia com o ser humano no Velho Testamento também acontece conosco hoje. Os princípios são atemporais. Exatamente. Existe um texto em Êxodo capítulo 20, ainda que Êxodo 20 seja, digamos aí, o prefácio da lei, se eu não me engano, no versículo 6 ou 7 de Êxodo 20, diz que o Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 10ª geração. Acho, se eu não me engano, deve ser Êxodo 6 ou 20, versículo 5. Isso. Pode deixar ele pronto aí. Exatamente. Então, a partir do momento que existe um princípio desse no Velho Testamento, ele é respeitado no Novo. Sim, o princípio sim. Exatamente. O senhor estava falando da questão do alcoolismo, né? Eu vejo essa questão do alcoolismo especificamente, e até outros tipos de pecado, como o pastor estava falando da prostituição, ou de outras situações, como uma questão até social, não é? Se nós criamos, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer ela não vai se desviar dele. O oposto é verdade também, não é? Ensina a criança no caminho que ela não deve andar, e quando ela crescer ela vai andar nesse caminho. Ela vai andar nesse caminho errado também. Então, se ela viu o pai, o avô bebendo a vida inteira, é óbvio que ele vai beber, porque aquilo se tornou algo natural do convívio. Do convívio do seu dia a dia, não é? E Satanás, obviamente, catalisa tudo isso com essa questão de transformando isso numa maldição hereditária. Entendi. Então, a força das trevas para o pastor se aproveitam disso. Perfeitamente. É o que eu estou passando aqui. Exatamente. Eu vivi um contexto familiar, do lado da minha mãe e meus tios, todos divorciados. Todos. Divorciaram das esposas. Eu me lembro do último divórcio. E por que eu me lembro? Que eu estava orando por minha família, para que isso não acontecesse mais. E o Senhor falou no meu coração para ir até a casa desse meu tio, para fazer uma campanha de oração lá, que o demônio queria destruir o casamento deles também. Eu fui, comuniquei, mas não fui ouvido. Não acreditaram nisso. Não, imagina, estamos muito bem, não vai precisar fazer campanha aqui não. Passou um ano, divórcio. Acabou aquele casamento. Aquilo me intrigou muito, porque eu acredito como o pastor Jorge Pacobello, não uma maldição determinativa, mas que os demônios se aproveitam, influenciado pelas palavras ou por ações, eles se aproveitam das ações negativas, sim. Não é? Pode falar, pastor. Vou fazer um questionamento primeiro. Deixa eu fazer um questionamento. Quero aproveitar a experiência dos dois pastores, até mesmo do pastor Flávio, e perguntar a diferença entre maldade e maldição. Há diferença nisso ou não? Na etimologia da palavra, né? Há diferença de maldade e maldição ou não? Não, sim. A maldade, o ato de fazer maldade, de você, o contrário de bom. Maldição, algo que estaria presente na vida de uma pessoa por uma força sobrenatural. Determinado. Alguém determinou uma maldição e os demônios vão ter legalidade para agir. No texto de Êxodo, antecipando aqui, está assim, ó, a minha versão é diferente. Vou ler. Pode ler, pastor. A minha versão é diferente. Então, aqui, ó. Não te prostrarás diante de deuses e não servirás. Portanto, eu, o Senhor Deus, sou Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª geração. Em outra palavra, ele fala assim, ó, eu sou um Deus que puno a maldade dos pais no filho. Maldade não é maldição. A pessoa ser má é uma coisa, ela é idólatra, ela é alcoólatra, ela é má. Maldição é quando eu determino algo para o meu filho e falo assim, filho, você vai ser um vagabundo. Aí eu estou amaldiçoando o meu filho. Então, eu não posso aqui confundir Êxodo 20, verso 5, maldade com maldição. Amém? Então, se o meu pai é um idólatra, Deus vai pesar a mão
apesar que eu aceitei a Jesus, graças a Deus. Mas Deus poderia, né? Deus poderia visitar essa maldade em mim. Porque o meu pai era um idólatra, meu pai era mau, mas não maldição. Meu pai não me amaldiçoou. Então, deixa eu deixar bem claro que tem diferença entre maldade e maldição. Em Êxodo fala de maldade e não de maldição. Amém? Pastor, interessante na palavra de Deus e na própria vida do cristão, e da mesma forma que nós acreditamos na maldição hereditária, eu acho que nós devemos acreditar na bênção hereditária também. E existe. Não é? A bênção hereditária, que existe. é algo que nós... O pastor estava falando do problema familiar com relação ao divórcio. Na família do meu pai tem algo exatamente o contrário. Por toda a história da família nunca aconteceu um divórcio. Olha que maravilha. Ninguém da nossa família, da ramificação do meu pai... E não é genético isso. Não é genético, não são cristãos, não é? Não buscam a palavra de Deus, mas é uma bênção aí que vem permeando a família já há quase 100 anos. Há quase 100 anos. Nenhum divórcio na família. É legal o senhor falar isso, porque estamos falando de maldição hereditária e tem a questão da bênção. A bênção também é contínua. A bênção também é contínua. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, a bênção como um segmento. Em Abraão, Isaac e Jacó. A bênção também é contínua. Davi, por exemplo, foi chamado, escolhido por Deus, abençoado, e Deus disse: da tua descendência nunca vai faltar alguém que suba ao trono de Israel. Os filhos não tinham nada a ver com isso. Salomão não tinha nem nascido quando Deus fez essa promessa. E daqui a pouco estava Salomão lá, porque Deus deu uma continuidade de bênção. Manassés foi o rei mais ímpio de Judá e ficou 50 anos lá reinando. E ficou 50 anos lá reinando. Essa promessa. Exatamente. Ou seja, então tem a questão da maldição que se estende e a questão da bênção também que se estende. Mais uma pergunta que não quer calar, né? Deus depende das palavras humanas para agir? Vamos lá, pastores. Deus depende das palavras humanas para agir, ou a favor de bênção, ou a favor de maldição? Pastor Frado? Eu creio que não. Eu creio que não, até pela soberania de Deus. Né? Aí envolve uma série de ênfases, como o livre-arbítrio, enfim. Mas foi citado muito aqui sobre algo genético. Né? Até em João 9, há uma cura de um cego de nascença. E naquele tempo, os irmãos criam que... João 9. Os irmãos criam que alguma calamidade ou sofrimento era devido ao pecado dos pais. Ao pecado dos pais. João 9... Versículo 2 diz assim: e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Maravilha. Eu creio que Deus é soberano, mas também o falar em si indica a maldade, a posição má, e também a maldição em cima disso daí. Mas eu creio que Deus não depende de uma palavra nossa para agir. Porque a grande questão é a seguinte: o que ensina alguns adeptos da maldição hereditária é que se você levantar pela manhã e falar assim: hoje vai dar tudo certo, eu estou declarando que vai dar tudo certo, eu estou abençoando o meu dia, seu dia vai dar certo. Que as declarações da sua boca têm poder. O exemplo, por exemplo, daquele desenho antigo, não me lembro, um que só ficava assim: ó dia, o hard, ó céus, ó azar. Ele vivia praguejando a vida dele. Ao contrário disso, os adeptos dessa doutrina da maldição hereditária e da quebra dela dizem que quanto mais você declara com a sua boca desgraça e coisas podres, mais isso vai cercar e vai amaldiçoar a sua vida. Segundo eles, está no Salmos 40, versículo 3, quando Davi diz assim: e colocou-me um cântico na minha boca, um hino de vitória ao meu Deus. Que quando Deus abençoa o homem, o que tem que sair da boca dele é bênção da boca dele, né? Mas aí nós temos uma declaração também de Tiago, dizendo que de uma fonte não sai água doce,
e não sai água amarga. Como pode um cristão nascido de Deus levantar pela manhã, praguejando, murmurando e amaldiçoando o seu dia? Então alguma coisa já está errada, né? Aqui, pastor, eu creio assim, que pela determinação nas palavras, se essa determinação não gerar uma ação, de nada serve. Exato. Filipenses 3,13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que elas estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje nós temos um costume de determinar em oração, mas essa determinação na oração não se compraz em ação. Não se compraz. Agora, se ela vem a reverter uma ação na nossa vida, colocando a nossa fé em prática, gerando frutos, aí sim há uma diferença. É uma distância entre a declaração da palavra da boca e o coração e a ação. Sim. Uma distância entre isso daí. Por exemplo, quando Balaque vai lá amaldiçoar o povo de Deus, ele lança palavras de maldição, ele tenta amaldiçoar, só que não consegue, porque já estava abençoado o povo de Israel. Ou seja, a declaração das palavras da boca em si não vão ter poder nenhum para amaldiçoar aquele a quem já é abençoado. Olha só, pastor, Números 23, 7, 8, né, de Balaque e Balaão, que nós lemos. Mas olha a resposta no versículo 23, dizendo assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Que maravilha, hein? Então nós vamos pensar o seguinte: palavra da boca humana determina a vitória do cristão? Os pastores concordam com isso ou não? Os cristãos, dependendo do que declara, pode determinar a vida espiritual dele? Porque eu ouvi como pastor uma vez uma menina na igreja falando assim: esta igreja é um inferno. A menina declarou isso com a boca dela, e depois, de fato, a vida dela, um verdadeiro inferno. Eu acho que aquilo que o pastor Flávio disse vai de encontro a isso. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Não é? Deus deu a cada um de nós, Deus deu a Adão a possibilidade, não é, de escolher entre servir a Deus ou servir ao pecado. Não é? De decidir-se por Deus, pela vida de comunhão ou pela vida de pecado. Ele decidiu. E conosco não é diferente. Não é? A partir do momento que eu lanço palavras sobre a minha vida, sobre a vida de alguém em quem eu tenho autoridade, não é? Que são de maldição, usando a questão genérica, obviamente isso acaba se concretizando. Sim. Não é? Se eu falo para o meu filho a vida inteira que ele é um burro, fracassado, que ele é um fracassado, ele certamente acreditará nisso e viverá isso. Mas ele pode quebrar essa palavra que eu, como autoridade, lancei sobre a vida dele, a partir do momento que ele aceitou a Jesus e creu que Jesus muda essa realidade. Maravilha. Então eu acho que a maldição hereditária, ela deve ser estudada, ela deve ser respeitada, no sentido de que quando a pessoa está chegando para o Evangelho, não é? Então a pessoa vem para o Evangelho, ela vem. Muito bem, dizer, né, muito bem. Toda cheia de carrapicho, né? Muito toda bem. machucada. Nesse momento, é o momento de nós trabalharmos essa questão da maldição hereditária. Legal, legal. Porque vem exatamente da história da vida dela, da história de sua família, daquilo que ela recebeu dos pais. Não é? Ou seja, vamos concordar com alguma coisa então, que a pessoa aceitou Jesus, está tendo uma quebra de maldição. Sem dúvida nenhuma. O que ela precisa é se conscientizar disso. Exato. Porque Deus não deu livre-arbítrio. A partir do momento que ela se conscientizou e ela começa a trabalhar na questão de ficar livre daquilo, certamente o Senhor vai fazer isso. Não é? Até, pastor Flávio, já tivemos experiências juntos com relação a essa questão de maldição hereditária, e vemos que é exatamente um momento importante na vida do novo convertido, para que ele, digamos assim, zere a vida dele, né? Exato. Jesus está aqui na minha vida, eu sei que a partir de hoje, tudo que eu vivi, tudo que eu recebi, tudo que eu trouxe dos meus pais, não tem mais autoridade na minha vida, porque Jesus é a grande autoridade. E daí em diante ele desenvolve uma vida abençoada. Se no decorrer desse caminho ele voltar à velha prática, a palavra de Deus é clara que tudo isso, obviamente, volta. Exatamente, é muito bem explicado pelo pastor, que essa questão da maldição
aquele que não tem Cristo Jesus, nós concordamos. Se ele aceitou Jesus, está tendo uma quebra de uma maldição, porque em Cristo Jesus toda maldição foi quebrada, né? Em Cristo Jesus, né? O que nós não concordamos é alguém estar na igreja em Cristo. Eu particularmente não concordo que alguém esteja na igreja, aceitou Jesus, batizou e tenha que fazer uma quebra de maldição porque as coisas estão ruins na sua vida. Ou seja, daquele princípio que nós falamos aqui no começo, porque muitos adeptos da teoria da quebra de maldição dizem que o cristão, por qualquer sofrimento que ele passa, é por causa de algo do passado. E não é, amigos. No Evangelho tem sofrimento, tem provação recentes para a vida do ser humano. Então você tem que entender que o Evangelho não é flores. Ele tem os espinhos também. O Evangelho tem cruz para ser carregada. Então muitas pessoas estão confusas nisso. E eu conheço gente sofrendo, dizendo, eu estou passando isso porque por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Esqueça isso. Você já aceitou Jesus. Quebrou toda a maldição. Agora, outros fatores devem ser observados. Fatores psicológicos. Como disse bem o pastor aqui, carregou a cabeça do filho a vida inteira. Você é um fracassado, você é um derrotado, você não pode. E às vezes precisa até de ajuda de um profissional. Talvez o problema seja exatamente aquilo que aconteceu. Exato. Mas não olhando com olhos de maldição hereditária. Isso, exatamente. Mas com olhos de situações psicológicas, da convivência, do dia a dia, né? Porque, por exemplo, como o senhor disse, o pastor também disse, a pessoa veio, aceitou Jesus, se batizou, não tem mais nada. Na minha concepção, eu acho que pode até ter, dependendo de cada ser humano. Exato. Não é? Porque cada um vem com uma história, cada um vem de uma família, exatamente, cada um vem de uma situação. Então, não que aquilo seja encarado como maldição hereditária, mas algo que existe na vida daquela pessoa, sim, na sua história, que pode realmente atrapalhar. Mas o auxílio da igreja, o aconselhamento pastoral, a oração, o jejum, o conhecimento da palavra de Deus, talvez num dia de estudo bíblico, tem gente que não dá muita importância para o estudo bíblico, não é? Infelizmente. Porque é uma coisa apenas teórica. Mas talvez no momento do estudo bíblico, o Senhor abre os olhos daquela pessoa naquele sentido e ela se torna livre. E ela se torna livre. A gente costuma sempre dizer que a palavra de Deus, cada vez que você pega a palavra, ela é como se você é um garimpeiro, né? Você fica talvez o dia todo, 1 dia, 2 dias, 3 dias e não passa nenhuma pedra de ouro na sua frente. Não é? Exatamente. Você dá uma desviada no olhar, ela passou. Passou. E você perdeu. Não é? Então a palavra de Deus tem esse condão. Por isso que quanto mais nós nos envolvermos com ela, que seja maldição, que seja psicológico, que seja qualquer situação. Qualquer situação. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar a vencer isso. Outro aspecto legal aqui para a gente ver é sobre a doença. A família que tem, por exemplo, câncer na família toda, diabetes na família toda. Alguns adeptos dessa teoria dizem que é demônio alojado na pessoa através de maldições que tem que ser quebrada. Gente, sabemos que é genético, que passa através da genética, e também existem doenças na Bíblia que os demônios operam sim. Jesus inclusive repreendeu um demônio de uma coluna de uma mulher que andava 18 anos encurvada. Quando ele repreende o demônio, a mulher endireita na hora, é curada daquele problema na coluna. Havia um demônio ali. E muitas doenças podem ter demônios atrapalhando a vida das pessoas. A Bíblia vai nos mostrar isso. Agora, não é todo, por exemplo, a genética comprova que a probabilidade de alguém que teve câncer na família passar para os outros através do sangue é muito grande. É muito grande. É uma coisa do diabético. Família que teve diabéticos é muito grande. Existe o fator genético também, tá? Não só o fator espiritual, mas existe o fator genético também. Porque aí nós vamos em João 9. Quem pecou para que ele fosse cego? Ele ou os pais? Ele ou os pais. Nem ele, nem os pais. Nem os pais. Mas aquela enfermidade é para que a glória de Deus seja se manifeste nele. Pronto. Exatamente. Eu vejo assim, doença como o primeiro motivo, não é? Pecado. Pecado. Pode acontecer. Segundo motivo, hereditário. É uma situação. E terceiro motivo, quando nós buscamos, não é? Uma pessoa, por exemplo, com uma doença oriunda de um vício. A pessoa buscou aquilo. Buscou. Independente dessa situação,
é para que a glória de Deus se manifeste. Na vida dela. É pecado, o perdão vai libertar. É demônio, Deus vai libertar. E se é a glória de Deus, Deus vai curar com a oração de uma criança ou de um ancião. Um grande exemplo eu vi no hospital, a mãe grávida usa crack durante toda a gestação. Quando a criancinha nasce, ela nasce tremendo, com dependência do crack, porque ela já viciou dentro da barriga da mãe. Isso é muito triste ver essa cena. Eu vi várias crianças no hospital e as criancinhas tremem muito de abstinência do crack, da droga. Não foi o demônio que passou, foi a mãe, na sua má consequência do vício, que passou isso para o filho. Tá? Agora, essa criança, segundo eu me informei lá, ela vai crescer e ela vai ser muito propensa a querer usar droga com mais facilidade do que os outros, porque isso já vem no quê? Na sua corrente sanguínea. Ela vai ter que ter um tratamento psicológico, todo um tratamento. Agora, como disse o pastor, ela vem para Cristo depois, aceita Jesus. Nós cremos na libertação completa. Jesus, para nós, liberta completamente o homem de tudo, de vício, de fator psicológico, de tudo. Nele é quebrado, para nós aqui é quebrado toda a maldição. Pastor Flávio? É isso aí, pastor. Eu também concordo com essa visão, com esse pensamento, até porque se for tratado e ensinado nas igrejas, independente de quais sejam as suas doutrinas, os seus ensinamentos, a questão de que deve se levar a verdadeira conversão genuína, porque a verdadeira conversão, ela é gradativa. Ela não se dá somente na hora quando a gente aceita a Jesus Cristo, mas a gente vai sentindo, vai provando dela no decorrer da nossa vida diária com Jesus Cristo. E no decorrer da nossa vida diária com Jesus Cristo, existe algo que nós temos que entender, que nós temos que viver a isso. Porque às vezes nós vamos à igreja com esse pensamento muitas das vezes errôneo, independente da doutrina que é ensinada acerca de maldição hereditária. Aí eu tenho que ir na igreja para ser feita uma oração para ser quebrado essa maldição hereditária, mas eu permaneço como eu estou, nas minhas práticas errôneas, né, na minha vida secular deturpada, destruída por vício, por droga. Nós temos sim que ter na nossa vida a conversão genuína, ou seja, o mudar de direção, né, real. Para quê? Para que isso seja gerado na nossa vida algo que se chama santificação. Isso daí exige disciplina, perseverança e fé. Colocar a nossa fé em prática. Aí nós vemos que realmente nós somos libertos, porque nós temos a presença de Jesus Cristo, o Espírito Santo operando na nossa vida todos os dias. Porque as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Se fez novo, né? Exatamente. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Lamentações 3:39. Do que se queixa o homem do que se queixa o homem vivente? Que ele se queixe dos seus próprios pecados. Ou seja, cada um que cuide da sua vida e se queixe dos seus próprios pecados. Não é para se queixar do pecado do pai. Está ouvindo bem? Não é para se queixar do pecado dos antepassados. Eles erraram, não erre você. Guarde você a palavra de Deus, tá? Agora, que os demônios se aproveitam, como disse bem o pastor Pacobello, de más atitudes, de mau comportamento das famílias, de más declarações, eu não tenho dúvida disso. Que abre um precedente para o diabo entrar, uma legalidade para ele entrar e querer agir. Então, para mim é inadmissível que um lar cristão, o marido vira para a esposa, como nós tínhamos um exemplo aqui há muito tempo atrás, o marido chamava a esposa de cascavel. A cascavé, né? Cascavé era o apelido da mulher. Ela virou uma cascavé mesmo, que ela acabou com a vida dele com propriedade, né? Sua burra, seu burro. Ou seja, para mim não é admissível um cristão estar fazendo esse tipo de declaração toda hora dentro da casa, para os filhos, e a mulher vira para o marido, como eu já vi: você é um frouxo, você não é homem, você é um banana, e palavras desse tipo, que não são de um cristão verdadeiro.
Eu acredito que o diabo aí entra, pegando esse precedente para destruir uma família. Aí não é culpa do avô, não é culpa do antepassado, é culpa dos que estão vivendo agora e dando mau comportamento de cristão, não é isso, pastor? Sem dúvida. O que eu percebo, pastor Daniel, é até uma crítica à igreja dos dias de hoje, não é? Nós ouvimos uma situação, uma história, fazemos um curso rápido aí de algum tema, não é? Já nos julgamos doutores, mestres do negócio, não é? E saímos repetindo um monte de coisa. Então, a igreja evangélica está cheia disso. Tá cheia. De gente que não tem isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Um debate, um debate, uma conversa, alguém que tenha, alguém que a quem ele responda, que ele possa, no momento de dúvida, quem não tem dúvida sobre a palavra de Deus? Verdade. Até nós. Sem dúvida nenhuma, todos os dias. Todos os dias. Alguém chega para perguntar algo, você não pode se achar, você conhece a Bíblia toda, o dono da verdade, não é? Então, esse é o grande problema. As pessoas se arvoram nessa condição, fazem um curso, fazem um retiro e acham que já podem estão perfeitos. Fazer tudo. Então, a questão de maldição hereditária, ela tem que ser analisada, ela existe, eu creio dessa maneira. Mas ela tem que ser analisada caso a caso, situação por situação, história por história. Não é? Não adianta eu pegar aquilo que foi aplicado na minha conversão e botar na vida do senhor. Vai ser diferente. Exatamente. Botar na vida do pastor Flávio. São situações diferentes. São histórias diferentes. O pai dele tratou ele de uma forma, o meu de outra. Cada um de nós de uma forma diferente. Exatamente. E isso influencia diretamente em absolutamente tudo na vida. Muito bem. Eu sempre digo na nossa igreja que nós vamos procurar uma esposa. Qual a referência de esposa que nós temos? Nossa mãe. A mãe. Qual a referência de marido que as mulheres têm? O pai. Então, eu vou procurar uma esposa que seja na mesma linha da minha mãe. Próximo da mãe. A minha filha, se eu não for um bom pai, a minha filha vai ter um marido ruim. Por quê? Ela vai buscar alguém que tenha aquela próximo da linha do pai. Então, isso não é maldição hereditária, isso é influência. Exato. Né? A maldição hereditária também existe. Então, nós precisamos parar um pouquinho, não é? E deixa eu fazer a propaganda aqui, né? Puxar a sardinha, né? Puxa a sardinha. Porque o Conselho de Pastores, ele existe exatamente para isso. Não para exercer autoridade sobre a vida das igrejas de maneira nenhuma, mas para auxiliar os pastores nessa conversa, nesse dia a dia. De repente eu venho, pastor Daniel, me ajude nessa situação que eu estou precisando. O senhor sabe mais do que eu. Não é? Pastor, me ajuda nisso, porque eu estou precisando. E um ajuda o outro, e né? assim, essa comunhão do Conselho de Pastores, ela traz isso. Exato. Não é? Essa capacidade que nós vamos tendo de crescer a cada dia mais, de conhecer mais a palavra de Deus e de ajudar as ovelhas que estão sob a nossa guarda. Legal. E se for necessário, deixar as 99 e correr atrás daquela que está precisando, né? Legal. O pastor disse algo importante aqui sobre isso, para a gente já indo para o bloco final aí, né? Pessoal, essa questão da maldição hereditária não nasceu, como diz aqui um autor, que surgiu das igrejas neopentecostais. Não. Porque era um pensamento do judaísmo antigo. Nós lemos aqui o texto. Que se pensava isso lá no Antigo Testamento já. Era um pensamento antigo. Então não nasceu. As igrejas neopentecostais exploraram mais este campo do que os pentecostais. Foram mais a fundo. É claro que entrou muita coisa que houve exagero. Como regressão espiritual, psicologia, hipnose, entrou uma série de coisas contra a palavra, mas a gente tem que olhar um todo, reter o que é bom para a nossa vida, à luz da palavra, e seguir com a nossa vida em Cristo, né? Como disse o pastor, às vezes o problema é mais influência do que propriamente o tal da maldição, né? O pai influencia negativamente toda uma geração e outra. Vamos ser sinceros, um pai não influencia negativa só aquela geração. É uma continuidade que vai do pai, que vem do avô. Os maus exemplos, tudo que não presta, continua na família. Já perceberam que uma família, todo mundo é briguento? É briguento pro resto da vida. parece, é o sangue que é quente. Mas não é não, é o mau comportamento mesmo, o mau caráter desenvolvido, que vai levando aquilo lá. Não é isso, pastor Ivanilton? É muito bom quando a gente consegue explanar um assunto assim tão intenso.
Mas uma coisa eu quero deixar que o pastor Ineldo falou que a gente já está chegando no final. Eu só quero falar uma coisa bem direta no teu coração. Maldição, você está numa vida triste, isolada e pecaminosa. Querido, não interessa. O que interessa é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo. Jesus quer libertar a sua vida hoje. Jesus quer acabar com o seu sofrimento hoje. Não é da sua família, é seu sofrimento. Nós somos pessoas e como pessoas nós somos seres individuais. E se eu me convertesse, quando eu me converti, eu converti a minha esposa. E consequentemente o meu filho está no caminho. Agora, você tem que tomar uma atitude. É você quem decide se você quer a Cristo ou não. É você quem decide se você quer continuar nesta vida de miséria e de fracasso ou não. Amém, pastor? Eu já estou até encerrando aqui a minha participação, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Ele quer mudar a sua vida. Amém? Amém? Legal, então está aqui. Gostaria que o pastor Flávio deixasse aberto em Gálatas 3,13, que é importante, e o pastor em Colossenses 1,13, só para você entender um pouquinho o contexto de geração aqui. Por exemplo, a primeira geração, o pai, um homem justo. Aí vem o filho, na segunda geração, um homem ímpio. Aí vem o neto, na terceira geração, um homem justo. Ou seja, fica claro que essas alternâncias comprovadas em todas as gerações prova que isso não é fato, não é um fato absoluto. Por exemplo, o meu avô foi pastor. O meu pai cresceu na igreja, mas se desviou e morreu no alcoolismo. E eu sou pastor. Ou seja, não é a questão de uma maldição ou até questão da a bênção em si, vamos dizer assim. O pastor Daniel é pastor por causa do avô dele. Pode ser que ele tenha orado muito, que eu tenho certeza que ele orou muito pela família e por tudo, mas foi através do meu ato de decisão, de aceitar a Cristo, que minha vida mudou. O meu ato de decisão, porque senão nós vamos entrar aqui na predestinação, não é o tema de hoje. aí vai virar uma bagunça mesmo. Aí nós vamos entrar em predestinação, eleição. Mas foi meu ato, porque de tantos netos que o meu avô teve, eu fui o primeiro a aceitar Jesus, né, e ter a minha vida mudada quando eu aceitei Jesus, conforme disse o pastor Ivanildo. Vamos ler os textos? Gálatas 3,13, pastor, pode ler para a gente aí, por favor. Amém. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha que texto lindo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo levou sobre si. Todas essas maldições acabaram lá naquela cruz. E nós somos um povo abençoado. Amém, irmãos? Vamos ler Colossenses 1,13. Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Então o que nós cremos, amados, para ir fechando aqui o nosso bloco hoje de maldição hereditária, de que o filho não vai levar a maldade do pai, e nem o pai vai levar a maldade do filho. E de que não é absoluto essa doutrina de que porque o pai e a mãe declarou com a boca, você vai viver amaldiçoado o resto da sua vida, porque o pai e a mãe declarou com a boca. Não. Se você aceitar a Cristo Jesus, toda a sua vida vai mudar, a sua história da sua vida vai mudar. E também não creio que alguém que esteja na igreja, não sei que prova você está passando agora, mas é só uma aprovação, não é uma maldição. Põe na tua cabeça que você é mais do que vencedor, abençoado em Jesus Cristo, no nome dele, e que não é uma maldição que você está passando. Porque tem prova, pastor Pacobelo, tem prova que é fogo. Fura o pneu do carro, aí você vai no borracheiro, a roda está torta.
Aí vai vir a suspensão. E vai piorando, e vai piorando. Não, isso não é possível. Não é possível, isso é uma maldição. E não é, quando pega aquelas fases brabas, ruim, não adianta. Não fez manutenção, vai quebrar, não é o capeta, meu amigo. Então, não é maldição. Então tem gente que quer espiritualizar. O brasileiro é místico por natureza. E ele quer espiritualizar tudo. Nós sabemos isso no culto pentecostal, por exemplo. A pessoa vem tacar lá o playback para cantar. Gosto de ver o irmão cantar na igreja. E ele tacou o CDzão do playback lá e não rodava. Aí ele falou: irmãos, vamos colocar de pé. Vamos repreender o demônio que está tentando impedir eu aqui de cantar. Aí eu me aproximei do playback. Ele tirou lá. Aquilo não tinha mais onde ser riscado, aquele playback. Estava preto de riscado. Eu falei: meu amigo, não é demônio. Tem que comprar um playback novo, senão não roda. Então não é tudo que é maldição, que é o capeta. Por exemplo, o pentecostal tem essa mania, está num culto, se o microfone desligou é o capeta, se o vaso mexeu, já o bichão já está querendo atrapalhar o culto. E coisas acontecem, gente. Acaba a energia do culto, o microfone pode dar problema, a internet pode cair. E nem tudo é o diabo, tá bom? Então, para mim, o meu posicionamento é que maldição não existe na vida daquele que aceita Jesus Cristo sobre a sua vida. E não tem esse negócio de maldição hereditária. Cada um leva o seu próprio pecado, a consequência do seu ato, enquanto fez vivo, tá? Porque depois que morreu, vai dar conta com Deus no seu respectivo tempo, da qual Deus o julgará. Pastor, considerações? Amém, pastor. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, pedir perdão pela semana passada, né? Eu tinha combinado de estar aqui a semana passada, mas um imprevisto de trabalho Virá mais vezes, né, pastor? acabou me impedindo, mas hoje estou me redimindo a primeira vez, né? Quebrou a maldição. E agradecer e dizer realmente a você que, independente de qualquer situação que você viveu, Jesus é capaz de transformar a sua vida, Jesus é capaz de transformar a sua família, transformar a sua história e fazer com que você seja alguém não apenas feliz aqui, mas na vida eterna. Deus abençoe a todos. Obrigado aos amados. Deus abençoe o pastor Jorge. Voltará aqui outras vezes, tantos temas que nós vamos colocar aqui, e eu tenho certeza que ele vai estar conosco aqui. Pastor Frado? Também agradeço mais essa oportunidade de estar aqui junto com os mestres, junto com você que participou conosco, e que na próxima quarta-feira você possa estar conosco, porque tem muitos assuntos que vão edificar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Lembrando que você nos ajuda a fazer o próximo tema, tá? Esse tema maldição hereditária não foi colocado por nós, já veio de semana passada. Então você vai entrar lá no site: pastor, o próximo tema é esse, e nós vamos discutir aqui à luz da palavra de Deus, um debate democrático. Vamos ouvir todas as posições. Na semana passada o pau quebrou por causa de batismo do Espírito Santo com evidência lá em língua. Os que eram contra, os que eram a favor, eu li todos aqui para mostrar o respeito com todos os comentários, foi uma benção. Então você é fonte importante do Café Teológico. Café Teológico não é mito, viu, gente? O café está aqui de verdade, nós vamos tomar daqui a pouco. E você quiser vir um dia tomar o Café Teológico e participar aqui, pode vir conosco aqui na ICPB 7. Forte abraço a todos. Eu quero pedir ao pastor Jorge, que é o presidente do conselho, que vai estar sábado aqui, né, pastor? Vai estar sábado aqui na ICPB sede com o preletor? O Edson Rebustino vai estar aqui pregando a palavra de Deus, lançamento do meu novo livro, 10 erros que um obreiro não deve cometer, e estaremos aqui para a glória de Deus no sábado, se Deus quiser. Pastor, ore por nós, por gentileza, por todos os nossos telespectadores. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa tarde, por cada vida que está aqui hoje, por cada vida que na rede internacional de computadores está nos ouvindo. Que a tua graça, o teu poder e a tua presença visite cada um de nós. Te damos graças por esse veículo que temos para poder pregar o teu evangelho, levar a tua palavra, e que verdadeiramente nós possamos hoje colher frutos daquilo que foi dito aqui, Senhor amado, que vidas em qualquer parte do planeta, porque sabemos que a internet ela atinge todos, possam ser tocadas por ti hoje, possam ser transformadas, ter suas vidas voltadas a cada dia mais para ti. Pedimos que o teu amor nos guarde, que a tua graça nos proteja,
que a tua comunhão seja sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E mandando um abraço para Fabiana na Alemanha, que reclamou comigo que eu não mandei um abraço na outra. Tá aí o abraço, Fabiana. Ela está assistindo os cultos ao vivo lá e não perde a programação. Então, um abração para o Alex também na Alemanha. Então, tá chique, eu vi as fotos. E no Japão, para o Zé Carlos Mesquita, o Zé Carlinho, que também não perde, quando não pode assistir ao vivo, entra lá no gravado e assiste. Zé Carlos, um abraço também no Japão. Passa para o pessoal aí que vem muita bênção aqui do Café Teológico. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.